passada falamos sobre a generosidade no seu tempo, né? E nessa semana a gente vai estar falando sobre a generosidade também nos seus talentos, né? Isso é um assunto bastante importante, né? Estou muito feliz para poder estar aqui nesta noite. A gente vai esperar um pouquinho. Queremos falar para vocês, se vocês podem interagir nessa live, né? Fala pra gente se o áudio tá bem, se não tá bem, se precisar de alguma coisa, manda um coraçãozinho, manda perguntas, pode ser interativo, tá? Se o áudio tá bom, se tá ruim, pra gente poder fazer os ajustes necessários, né? Durante esse live, tá? Então a gente tá esperando para alguns poderem entrar. Glória a Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se vocês também puderam ajudar a gente compartilhando na sua página, grupo de WhatsApp, alguma coisa, a gente agradece bastante, tá? Glória a Deus, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Estamos compartilhando os links agora para as pessoas aqui. Glória a Deus. O Luiz. Glória a Deus. Tá bom? Então já vamos começar em nome de Jesus. Vamos orar antes de a gente começar, tá? Onde você estiver também, vocês podem estar juntando conosco para orar, tá? Senhor Jesus, nosso Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por tua presença que está com nós, Senhor Jesus. Nós oremos para que nós possamos, Senhor Jesus, procurar mais de ti, para que nós possamos saber como te servir, como te amar e como servir o teu reino, Senhor Jesus, para o teu propósito. Fala em nossos corações, nossas vidas. Fala através da sua serva, através da Tiffany, Senhor Jesus, para que ela possa falar as suas palavras, Senhor Jesus. E nesta noite, em tudo nós te damos glória e nós te damos honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, a generosidade, eu começava a falar sobre a generosidade na semana passada e eu queria usar na generosidade Provérbios 11 e 24, né? Em Provérbios 11 e 24 é um versículo-chave para que nós estamos estudando, né? Provérbios 11, 24, a palavra de Deus diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece, né? A gente está falando não que você, para ser generoso, que você dá demais, mas a Bíblia diz: aquele que dá justo, esse não vai faltar, esse vai ser rico, né? Mas aquele que retém o seu valor não vai poder conseguir a riqueza espiritual, né? Mas aquele que dá liberalmente, né? E a imagem disso é a imagem de um rio, né? Como que o rio flui, né? O rio não preocupe na quantidade de água que está, não preocupe da quantidade de água que está derramando no oceano ou para até outro rio. O rio apenas espera para a chuva e sabe que o processo vai levar para que poder se reabastecer, né? Então a gente precisa ser mais rio, e a Bíblia fala sobre os rios e sobre as cisternas. Precisamos ser mais rios e menos cisternas, né? A cisterna retém a água, a cisterna não vai dar água, a cisterna, na verdade, fica mais poluído que o rio, porque é uma água parada, né? Mas para a gente entender o que é a generosidade, precisamos aplicar em toda parte da nossa vida, nosso tempo, em nossos talentos e também em nossas finanças. Precisamos ser um povo generoso, um povo chamado por Deus para serem usados nesse mundo, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Eu já vou passar para minha esposa e ela vai dar uma continuidade. Que Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Espero que vocês estão em casa, né? E vocês têm sua Bíblia, né? Porque hoje é noite de estudo, então vamos ler bastante versículo, né? E também, se vocês têm papel, caneta, né? É muito bom para anotar se Deus fala com seu coração. Porque às vezes nós podemos esquecer o que Deus fala conosco. E é muito bom para lembrar, até para escrever, às vezes está mais uma gravação, faz mais uma gravação em nossas mentes para lembrar o que Deus está falando conosco. Então, como meu marido Aaron falou, né, estamos falando de generosidade. Semana passada foi de tempo,
Hoje estamos falando de talentos e dons. E semana que vem vamos falar de finanças, né? Mas, em verdade, todos estão conectados. Todos estão conectados. Se você é uma pessoa que dá, e você dá de tudo que você tem, né? Você vai dar tudo que você tem, mesmo se é pequeno ou grande. E você vai dar de suas finanças, você vai dar de seu tempo, e você vai dar de seus talentos e dons também. E se você é uma pessoa que pensa, eu ia dar, né? Eu daria se eu tivesse mais, né? Se eu tivesse mais dinheiro, mais talento, mais tempo, eu daria sim. Em verdade, a pessoa que fala assim, você acha que eles dariam se eles tivessem? Não, em verdade, se eles não estão dando quando eles têm pouco, eles não vão dar quando eles têm muito. Porque é proporcional, né? Até a Bíblia fala do viúva, né? Que deu pequeno, mas para ela foi muito. Né? Ela não deu essa desculpa, né? Ou eu tinha pouco. Mas vamos ver, né? Pessoas que estão constantemente dando, estão mostrando que suas prioridades, né? Seu foco está não somente neles, não somente neles mesmos, mas está fora deles. Isso realmente é uma cristã. Então, hoje à noite, vamos olhar no livro de Mateus 25. Né, isso é principal, né? Mateus 25. Isso é a parábola dos talentos. Em verdade, não está falando de talentos como nós pensamos de talentos. É um tipo de moeda, né? Que a Bíblia está descrevendo aqui. Mas realmente aplica também para a nossa lição hoje à noite também. Tá bom? E versículo 14 é onde essa parábola começa. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Então, Deus deu vários talentos para pessoas diferentes. Ele não deu, ok, eu vou dar 1 talento para você, 1 talento para você, 1 talento para você, ou 2 talentos, 2 talentos, 2 talentos, 5, 5, 5. Não. Ele escolheu para dar conforme a sua capacidade. E Deus fez a gente assim. Tem alguns que nós podemos pensar, nossa, ela tem muito talento, ela pode fazer muito mais do que eu. Eu posso fazer talvez eu sou uma pessoa com só 2 talentos. Tem pessoas que podem fazer muito mais, talvez pessoas que têm menos talento do que eu. E Deus trabalha assim, mas isso está tudo bem. O que importa é o que nós fazemos com o que Deus deu para nós. Então, como eu falei, ele seguiu viagem. Versículo 16, e que receberá 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que receberá 2 ganhou outros 2. Mas o que receberá 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Então, olha assim, os primeiros 2, eles tinham mais. Eles multiplicaram e trabalhavam com o que eles tinham. Mas aquele que tinha pouco, ele pensava, eu vou ficar mais esperto. Eu vou só preservar o que Deus deu para mim. Eu vou me proteger, eu vou simplesmente guardar o que Deus deu para mim e vai dar tudo bem. Mas olha o que aconteceu. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que receberá 5 talentos, apresentou, né? Ele mostrou que ele ganhou, mesma coisa com 2. Mas olha em versículo 24. Chegando por fim,
o que receberá um talento disse: Senhor, e te conhecia que és um homem duro, que se faz onde não semeaste, e recolheis onde não jorraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Mas olha o que o Senhor falou. Respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabais que ceifo onde não semeei e recolheu onde não jorrei? Então ele falou: devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu, te-lo-ia recebido com juros. Então tirai-lhe. E ele, enfim, falou tudo isso para ele, que ele foi preguiçoso, que não foi simplesmente para preservar o que o Senhor deu para ele, mas foi para multiplicar e para realmente usar o que Deus deu para ele, mesmo ele sendo aquela pessoa com só um talento. Porque como nós acabamos de falar, às vezes você tem um talento, tem pessoas com mais talentos, com 5 talentos, que podem fazer tudo com excelência, com todo esse talento. E às vezes pessoas com 2 talentos, né, que talvez não podem fazer tudo, né, mas tem alguns talentos. Mas o que importa é o que nós fazemos com o que Deus deu para nós. E aceitamos quem nós somos. Então, nós podemos pensar de alguns talentos. Você pode até comentar aqui conosco. Quais são alguns talentos que você pode ver em outras pessoas ou em si mesmo? Pensamos em talentos, né? Quais são alguns talentos? Muitos de nós pensamos em talentos vistos, né? Talentos que nós vamos ver na igreja, na plataforma, bem óbvio, como música, né? Como tocando, como cantando. Até para pregar pode ser um talento. Pessoas que estão muito bem com how do you say oratory? Oratório, né? Esse talento oratório para falar. Isso é um talento, sim. Também tem vários talentos assim, mas tem muitos talentos também que não são vistos, igual som, mídia, administração é muito importante, muitas vezes não é visto, pagando as contas, né, para sua igreja, alguém está fazendo, graças a Deus, porque tem, né, luz ainda na sua igreja, tem som, tem energia, tem tudo lá. A água está ainda funcionando na sua igreja porque alguém está administrando lá. Pessoas organizadas que vão resolver tudo isso. Talvez tenha alguém que está muito extrovertido, né, que está muito bem em deixar visitantes sentindo bem-vindo em sua igreja. Mas talvez pessoas que vão cozinhar também em sua igreja, pessoas que têm um dom de encorajamento, que vão falar palavras lindas para encorajar outras pessoas. Tudo isso, todos eles, são dons e talentos que, sendo visto ou não, são importantes pelo reino de Deus. Então, Gideão, né? Vamos falar um pouco de Gideão em Juízes. Você pode olhar em Juízes 6, versículo 14 e 15. E muitas vezes, como eu falei, nós pensamos, nossa, mas Tiffany, eu sou uma pessoa com um talento. Eu tenho quase nada para oferecer ao Senhor. Não pensa que você é pequeno demais, ou que você tem pouco demais para servir e usar seus dons e talentos. Mesmo sendo um talento, isso é importante e Deus vai cobrar você para aquele um talento que você tem. Em Juízes 6, 14 e 15 fala: virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa força e livrar o Israel da mão da Midian. Porventura, não te enviou eu? Então o Senhor está falando com Gideão. E Gideão replicou-lhe, falou: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família
e a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Então, ele está falando em Israel, ele foi dessa tribo, ele falou, eu sou da família menor nessa tribo. E em minha família, eu sou o menor na casa do meu pai. Ele está falando, eu sou o menor do menor do menor. E às vezes nós podemos pensar disso, que isso é uma desculpa, mas não foi uma desculpa. Deus ainda fala, não, eu te escolhi, eu vou te usar, mesmo você se sentindo pequeno demais. Então, isso é algo que nós temos que lembrar com nossos talentos e dons. Também, Deus vai usar personalidades diferentes. Às vezes isso é difícil para nós, porque nós vamos comparar nós mesmos com outras pessoas. Às vezes, pessoas introvertidas podem pensar, mas, nossa, essa pessoa é muito ousada, né? Ele pode chegar lá no púlpito, ele chega lá com fogo, né? Ele pode falar, e eu quero ser assim, eu quero ser assim. Eu sei que, pelo menos eu, né? E minha personalidade de Tiffany, eu não tenho esse fogo assim, né? Que é igual a alguns outros. Eu sei disso. Eu tinha que aceitar que minha personalidade é diferente, mas está tudo bem. Porque Deus vai usar todos os tipos para ganhar todos os tipos. Porque tem algumas pessoas que vão reagir de uma forma diferente pelo jeito que eu tenho e outras pessoas que vão reagir e aceitar a palavra de outro jeito. E Deus vai usar todos pelo reino dele. Ele formou a gente assim. Então, nós podemos ver, né, que esse exemplo está nas vidas de Pedro e João. Então, quando nós olhamos para João, né, quando olhamos no livro de João, Evangelho de João, ele é muito poético, né? Ele fala do Logos, ele fala do verbo se fez carne, ele fala nesses termos bem teológicos, muito profundo, né? Tão lindo o jeito que ele escreve esse livro. Eu imagino que ele foi uma pessoa mais privada, que ele não tinha muito fogo assim, né? Eu imagino que ele foi mais introvertido, né? Eu não sei, mas o jeito que ele escreve. E Pedro, no outro lado, né? Ele é muito impulsivo. Ele é aquela pessoa com aquele garra, né? Ele tem aquele fogo, né? Que nós pensamos. Ele até em Mateus 14, nós vamos olhar em alguns versículos que mostram que ele foi muito ousado. Mateus 14, 27 e 29 fala que Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais, porque eles pensavam que foi um espírito lá, né, fora na água, andando nas águas. E olha como Pedro respondeu e como ele reagiu. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele já estava pronto para andar nas águas. Ele já tinha essa ousadia. Muito animado. Também no jardim, né? Quando Jesus estava sendo preso, né? Como se fala? Preso. Quando ele foi preso em João 18, versículo 10 e 11. Olha, quando isso aconteceu no jardim, Pedro. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, você acha que ele estava tentando cortar a orelha? A orelha? Não, ele estava tentando matar esse rapaz no momento. Ele foi muito, no momento, ele reagiu, sem pensar. Sem pensar, ele reagiu. Também em Marcos 14, e versículo 29. Isso é também no jardim. E Jesus está falando, né, que pessoas vão sair,
né? E eles vão vai ter uma dispersão, né, dos discípulos. Todo mundo vai fugir, ele está falando. E Pedro reagiu. Ele falou, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Isso quando Jesus fala que, né, ele vai negar Jesus 3 vezes. Mas ele foi muito... tinha essa reação na hora, sempre, sem pensar. João, isso é o último exemplo. João 21 e 7, né? Isso é depois da ressurreição de Jesus. Ele está lá, né, cozinhando peixe lá no litoral, cozinhando. E, de repente, Pedro está vendo ele. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse ao Pedro, Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Ele tirou as roupas e jogava no mar para nadar na hora até Jesus, sem pensar. Mas, como eu falei, Deus vai usar todas as personalidades. Ele usava João, né, que era mais introvertido. E também ele usava Pedro com essa ousadia, com essa impulsividade, para fazer o quê? Para pregar no dia de Pentecoste. Ele usava essa ousadia. Às vezes nós podemos pensar, nossa, mas eu não sou ousado nessa forma, mas Deus vai usar você como João, provavelmente. Ou você pode pensar, né, como Pedro, nossa, mas João, ele foi o discípulo amado, né? Ele amava o Senhor nessa forma. Eu não tenho essa proximidade às vezes com o Senhor. Não, mas Deus vai usar sua ousadia também. Então, Deus vai usar todas as formas, né, que ele desenhou a gente. Então, é muito importante que nós não fazemos comparações dentro de nós mesmos. Eu acho que é muito engraçado até João e Pedro. Esse domingo passado, né, foi Páscoa. E na história de Páscoa, nós podemos ver no livro de João, quando ele está descrevendo tudo o que aconteceu durante Páscoa, você pode ver esse tipo de tensão, né, no relacionamento de Pedro e João. Porque às vezes eu acho que as personalidades tinham esse conflito. Porque você pode ver em João 20, 3 e 4. E lembra que João está escrevendo isso, porque isso está no livro de João. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então, João está falando, eu e Pedro foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então ele está falando, eu fui lá, foi uma corrida e eu ganhei. E também em João 21, próximo capítulo, 19, Jesus está falando com Pedro e ele profetizou sobre qual tipo de morte, infelizmente, que Pedro teria. Ele falou, né, ora isso ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus, porque ele foi também crucificado, mas ele foi crucificado com um cruz invertido. E havendo dito isso, ordenou-lhe, segue-me. E Pedro, virando-se, viu que seguia aquele discípulo quem Jesus amava, que foi João, né? E mesmo que na ceia, se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a esse... desculpa, eu perdi... versículo 20. Às vezes esse aplicativo me dá problema. E ele pergunta, em outras palavras, mas Senhor, e ele? E João? E em versículo 22, e respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Em outras palavras, ele falou,
Não se preocupe sobre o que eu vou fazer com essa outra pessoa. Então, falando de talentos e dons, eu falei tudo isso para falar. Jesus vai usar todas as personalidades. E às vezes ele vai fazer coisas que nós não pensamos justos, né? Talvez. Até no parábola, né, de talentos, alguns vai ter mais talentos, alguns vão ter menos talentos. Alguns vai ter personalidades diferentes e Pedro e João, eles tinham esse conflito de personalidades, né? E Deus escolheu Pedro vai ser crucificado. João vai morrer de causas naturais. Ele foi o único discípulo que morreu de causas naturais. Mas ele falou, eu decido o que vai acontecer. Então, como nós acabamos de falar, tem uma diversidade de dons, talentos dentro da igreja. Talvez alguém está assistindo e pensando, mas se eu não tenho talento, eu não sinto um chamado de Deus para pregar, para ensinar, eu não sinto esse desejo nem chamado para fazer essas coisas. Talvez você pode tocar um instrumento. Talvez, como eu falei antes, pessoas que gostam de cozinhar, isso é um dom muito importante pelo reino de Deus. Talvez você goste muito de decorar, de fazer decorações. Isso é um dom do Senhor também. Talvez você tenha esse desejo para dar para pessoas que estão em necessidade. Isso é um dom também. Suas paixões, Deus vai usar. Também eu aprendi uma vez que muitas vezes o que você admira em outras pessoas, Deus provavelmente está chamando para você fazer também. Então, se você está admirando um dom que uma outra pessoa tem, às vezes, né, muitas vezes, é um chamado para, faz mais exercícios, faz mais treinamentos para melhorar esse dom que você tem, que você está admirando muito em outras pessoas. Vamos olhar em Atos 9. Isso foi um exemplo de alguém que ajudava pessoas em necessidade e foi muito importante pela igreja primitiva. Em versículo 36, vamos olhar em 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Então, eles chamavam Pedro, né? E versículo 39, Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, vamos olhar. Dorcas, ela foi muito importante pela igreja dessa região de Jope. E se você vai olhar nessa região de Jope, essa cidade está localizado no litoral e estava perto do mar. Então, também foi um porto lá. E foi muitos marinheiros que chegaram e saindo sempre de batalhas nesse local, né? Então, às vezes, nós podemos pensar, nossa, ele ajudava as viúvas. E nós pensamos só em viúvas de muita idade, talvez, de idosos, né? De pessoas com idade. Mas, em verdade, elas provavelmente foram jovens, foi viúvas jovens, porque seus esposos eram marinheiros nessa área. E provavelmente eles nunca voltaram de batalha. E elas também provavelmente tinham crianças, bebês. E nessa época, foi só homens, foi um mundo de homem mesmo. Porque foi homens que tinham que cuidar só de mulher. Elas não tinham esse direito para trabalhar, para ter
terra, propriedade, tudo. Então, elas tinham muita dependência nos maridos. E para elas perderam esses soldados, esses marinheiros, foi devastador. Mas Dorcas, como nós lemos aqui, ela fez túnicas e vestidos para essas famílias em necessidade. Isso foi um dom que ela fez e usava, né, pelo reino de Deus. E foi muito importante, foi tão importante que ela está mencionada aqui na Bíblia. E em versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, ela foi tão importante que Deus ressuscitou a vida dela, porque foi pessoas dependendo na vida dela. Isso falou muito comigo, porque eu pensava, será que nossa ausência em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nosso mundo de influência, faria uma diferença? Nossa falta, nossa ausência? Porque nesse caso, em Atos, Dorcas ou Tabita, a vida dela foi muitas pessoas dependendo nela, porque ela viu uma necessidade e ela reagiu com seus dons e talentos. Ela não pensava, nossa, mas outra pessoa pode fazer um vestido muito melhor do que eu. Ou, oh, mas eu não sou bom o suficiente para fazer essa obra. Não, ela viu uma necessidade e ela reagiu. Isso falou muito comigo, porque, voltando, né, para a nossa escritura principal em Mateus 25, que é a parábola sobre os dons e talentos. Estou quase terminando aqui. Vamos falar mais uma vez sobre essa parábola. O que pode falar conosco? Uma vez eu ouvi uma pregação sobre essa passagem, né? Foi no Congresso de Jovens Nacional, ano passado. Ele falou muito comigo. Porque nós podemos ver, né? Foi esses 3 homens, um com 5 talentos, um com 2 talentos e um com 1. E os 2 multiplicaram o que o Senhor deu para eles, mas o último simplesmente preservaram. Ele não perdeu, ele não saiu da igreja, mas ele não usava o que o Senhor deu para ele. E ele foi mandado, em verdade, quando você olha nesses versículos, ele foi enviado para o inferno. Infelizmente, nesses versículos, quando você olha, ele falou bem direto aqui. Mas o pregador, ele falou que nós podemos ver nesses versículos que nós podemos ver 2 tipos de orgulho. Nós podemos pensar em 2 tipos de orgulho. E quando nós pensamos em orgulho, muitos de nós pensamos em algo mais óbvio, que é arrogância. Alguém que é muito arrogante. Ou nós podemos pensar em algo que está fazendo muito autopromoção. Pessoas que estão se engrandecendo muito. E nós pensamos, essa pessoa é orgulhosa. E é verdade, essa pessoa é orgulhosa, sim. Mas o outro tipo de orgulho que nós podemos ver nessa parábola está, infelizmente, em muita gente, eles não pensam que é orgulho, mas é orgulho. E esse outro não é tão óbvio, mas é aquela pessoa que fala, eu não posso, porque eu vou falhar. Eu vou me envergonhar. Eu nem vou tentar porque eu tenho medo das opiniões que outros vão ter para mim. Eu vou simplesmente colocar esse talento na terra. Eu não vou sair da igreja, mas eu não vou compartilhar para ninguém os talentos, os dons, tudo que o Senhor deu para mim com ninguém. Por quê? Porque esses tipos de orgulho, vai promover a carne, essa arrogância. Mas o outro vai preservar seu carne, proteger seu carne, né? Um é autopreservação e o outro é autopromoção.
Mas os dois são orgulho. Então, para aquela pessoa, estou terminando aqui, aquela pessoa que está assistindo essa noite, não deixa comparações, não deixa medo de falhar, de fraquecer, de o que outros vão pensar em você, te paralisar. Não deixe essas coisas tirar seu chamado e deixar você sem usar os dons e talentos que Deus colocou em sua vida. Deus desenhou você de uma maneira muito única, muito especial. Então, não deixe o inimigo parar você. Não deixe o inimigo quietar, né? Para deixar você quieto em sua voz. Não deixe também seu medo. Não deixe sua carne. Não deixe seu orgulho silenciar sua voz quando Deus fala contigo. Por quê? Porque a palavra que você tem que falar, seu testemunho, e talvez o louvor que você tem que cantar para tocar, que vai trazer a presença de Deus nesses cultos. Talvez essa necessidade que você está vendo, que você pode ajudar, né? Que você pode assistir, né? É muito, muito maior e é muito, muito mais importante das opiniões de outros em sua vida. Eu e você, nós vamos passar dessa vida. Isso é triste. Pessoas vão esquecer de nós. Isso é verdade. Você pode até pensar, eu sei os nomes dos meus pais. Sim, tenho 2 pais, eu sei os nomes deles. Eu sei os nomes dos meus avós, talvez. 4 avós, né? Mas você, acho que é muito, muito raro para alguém saber os 8 nomes dos bisavós que vocês têm. Isso é só 3 gerações atrás. E essas pessoas já foram esquecidas. Isso mostra que vida é um vapor. É muito rápido, nossas vidas. Isso não para deixar a gente triste, né? Mas para lembrar a gente que opiniões de você não importam. O que você faz pelo reino de Deus é eterno. Amém. Isso vai durar muito mais do que sua vida e as opiniões de outras pessoas em sua vida também. Isso é eternal e vai durar para sempre. Então, se eu estou vendo uma necessidade, eu vou agir. Se Deus dar uma palavra para mim, mesmo sendo muito tímida, eu vou falar. Porque eu sei que a palavra de Deus é eterna. Eu sei que o poder de Deus é eterno. E Ele vai reagir. E Ele vai fazer uma obra que vai durar para sempre, né? Então, você gostaria de adicionar algo? Orar para nós hoje à noite, em nome de Jesus? Amém. Que palavra maravilhosa. Que Deus falou para nós nesta noite. Queremos agradecer a todos que estão assistindo e também, principalmente, a minha esposa, que sempre traz uma palavra de bênção, uma palavra edificante para nossas vidas. E ela estudou muito para isso. Isso é uma palavra que muitos precisam ouvir. Nós queremos contar que se vocês gostaram, compartilha esse vídeo, né? Manda o link para alguém no seu grupo, porque realmente a gente precisa usar os nossos talentos para o reino de Deus, né? E eu vejo uma pergunta aqui que falou qual seria uma das consequências de não usarmos o talento que Deus nos deu, né? Eu pensei sobre a história quando Jesus estava aproximando de Jerusalém e ele foi até a figueira, né? E ele estava com fome, e ele foi até a figueira, e a figueira tinha uma função. A função da figueira foi dar o seu fruto, né? O figo. E quando ele foi e estendeu para pegar o fruto, né? Que o figueira, que era o talento, ou seja, da figueira era o seu fruto, o figo, né?
não deu para Jesus, não deu, não tinha nada, e ele amaldiçoou, né? Também aquele que não usou seu talento e sepultou, foi também amaldiçoado. Então, a gente precisa parar de pensar que ser usado na igreja é apenas cantar e pregar. São funções da igreja, sim, mas sabe o que é mais a função da igreja? É para a igreja fazer visitas em presídios, para a igreja visitar os órfãos e também as viúvas, é para a gente fazer assistência social em nossas comunidades, para nós pregamos, sabe? Não apenas atrás de púlpito, mas também em ruas, em comunidades, em lugares, em casas que não tem ministério para a gente fazer isso, né? Às vezes eu vejo pessoas esperando, mas o meu talento é para ser o número 1, o meu talento é para ser o primeiro. Não é bem assim mesmo, né? A primeira vez que eu preguei nem foi numa igreja, a primeira vez que eu preguei foi numa asilo de pessoas de idade, né? E também num presídio, né? A nossa escola bíblica fez viagens e foi eu que comecei a fazer essas coisas, porque eu precisava que Deus desenvolvesse o meu talento, né? A nossa função é para dar de volta, como a figueira, dar de volta aquilo que é dele. Porque quando Deus formou você, quando Deus me formou e formou você, talvez você está pensando, mas você não tem um talento nenhum. Não, você tem talento, porque o Senhor não fez você errado. Ele não criou você de uma forma errada e você precisa desenvolver para o céu o negócio e tirar e guardar a sua nota fiscal. Não é isso. Deus fez você exatamente naquela maneira que você precisava ser. Então, é para você descobrir na presença de Deus qual é o seu talento. E como a figueira não cair nessa armadilha, mas devolve a Deus aquilo que ele já criou em você, que é seu talento. E para nós podemos ser usados para o reino de Deus. E nossas igrejas, nós precisamos parar de ser uma igreja de espectadores, né? De 90% sentado, participando, vendo, às vezes dando um glória a Deus, um amém, batendo palma, e para nós sermos uma igreja participador, porque realmente não exige um chamado para você cozinhar comida para os mendigos, não exige um chamado de Gabriel, o anjo de Gabriel aparecer para você pregar o evangelho para aqueles que estão perecendo. Você vê a necessidade, você apenas se cumpre essa necessidade. Não exige também um chamado específico para você ser usado, se você é jovem, no Ministério de Mídia. A gente precisa de pessoas na mídia social para criar cartaz, para fazer live stream, para fazer transmissão, para fazer o som e tudo isso. Então, não exige isso. Exige apenas uma pessoa ver, puxa vida, eu tenho um talento com isso, então eu posso ser usado. Sim, você pode ser usado. Mas a gente precisa ser generoso em nosso tempo, nós aprendemos. E também com nossos talentos. Se a gente conseguir, se nós colocarmos isso em prática, nós vamos ver um crescimento precipitado. Nós vamos ver um reino de Deus se ajuntar e se acrescentar cada vez mais em nossas cidades. Nós vamos orar agora que nós estamos terminando. Por favor, ajude a gente. Também essa mensagem vai ser colocada na nossa página na YouTube. Apenas pesquisa IPUB São Paulo no YouTube, né? E nós vamos estar colocando essa mensagem provavelmente hoje à noite. Mas ajude a gente, compartilha, manda perguntas, manda pedido de oração se vocês tiverem também, porque nós queremos orar por vocês, tá? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite nós oremos para todos que estão assistindo, Senhor Jesus, para que o Senhor possa chegar na casa das pessoas, Senhor Jesus, e para que o Senhor possa transbordar os nossos lares com a Tua presença, que é santo e real. Senhor Jesus, eu oro contra o pensamento que pensa que eu não tenho talento, que eu fui feito errado, que eu não tenho propósito, e para que nesse momento o Senhor possa falar e pode falar na vida das pessoas qual é o seu talento e qual é o Senhor Jesus, o seu chamado, para que todos possam ser usados para o Teu reino, para que todos possam compartilhar, Senhor Jesus, e desfrutar do Teu chamado, Senhor Jesus, e serem usados para usar os seus talentos. Senhor Jesus, eu oro para aqueles que estão afastados, para que eles possam aproximar através dessa transmissão da Tua presença. Eu oro, Senhor Jesus, para aqueles que estão se sentindo deprimidos e depressivos e afastados da Tua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa chegar e possa transbordar eles com paz e alegria no Espírito Santo. Nós oremos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos proteger, possa nos trazer de volta, Senhor Jesus, e cada vez mais possa acrescentar
ao seu reino. Senhor Jesus, venha ao seu reino, venha em nossas casas, venha ao seu reino em São Paulo, também no Brasil, em todo o território brasileiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oremos. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. E até a próxima domingo, né? A gente vai fazer a transmissão domingo, 10 horas de manhã, tá? 10 horas de manhã. Que Deus abençoe todos. Se precisarem de alguma coisa, se precisarem de ser batizado, manda mensagem pra gente vai fazer isso, tá? Se você precisa de estudo bíblico também, fala pra gente, tá? Queremos se encontrar com vocês e queremos que Deus possa utilizar você para o seu reino. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Até a próxima.